Boa tarde, pessoal. Olá. Então, vamos para mais uma aula, né, sobre Transforme-se, Emagreça sem sofrimento e com leveza. E a aula de hoje é um dos temas mais abordados dentro do meu processo terapêutico, que é por que é tão difícil mudar. Então, por que que a gente inicia e acaba desistindo? Quais são as dificuldades? Por que que é difícil de você continuar fazendo todas as mudanças que você se propôs, né? Então, hoje a gente vai desvendar um pouquinho e propor realmente alternativas, né? Então, a jornada para a mudança de hábitos, ela é repleta de desafios, né, de crenças, de pensamentos. E entender essas razões é uma forma assim, de transformar essa complexidade para realmente conseguirmos atingir o sucesso, né? Então, ali o hábito já bem estabelecido, né? Então, aqui eu trouxe, né, que algumas pesquisas da neurociência e da psicologia também mostra que o cérebro busca padrões familiares para economizar energia, né? Então ele sempre vai querer o mais comum, o mais normal, o que ele já está acostumado a fazer, justamente para economizar essa energia. Então vamos pensar que o nosso cérebro é um cérebro preguiçoso, né? Então ele não quer pensar demais, ele quer agir no piloto automático, então buscando coisas realmente mais familiares. Então, velhos hábitos funcionam como mapas, né? Há mapas ali automáticos, que exige esforço, né? Muito mínimo e para criar esses caminhos, né? Então, igual você está indo para o seu trabalho, se você pega todos os dias o mesmo caminho, você já faz no piloto automático. Então, seu cérebro ele não exige ali um esforço para ele continuar, né? Ele já sabe. Então, a gente vai entender também essas questões de velhos padrões, né? Então, quais são os gatilhos? Quais são os processos que você já está acostumada? Então, eu adoro essa frase: velhos mapas não abrem novos caminhos. Então, se eu sempre faço o que sempre fiz, sempre farei o que sempre fiz, né? Então, basicamente, se eu faço a mesma coisa, vai ser sempre os mesmos resultados, né? Então, eu preciso transformar esse mapa, eu preciso transformar essa rota, eu preciso pegar um caminho diferente para assim eu ter resultados diferentes, né? Então, nossos componentes antigos, eles servem como mapas muitas vezes desatualizados. Então, não nos levam ao destinos desejados. Então, é, abrir mão desse velho mapa é essencial para abrir novos caminhos, né? Então, aqui eu trouxe três estratégias que a gente fez lá no iniciozinho, né? Então, esse processo é justamente para a gente conseguir reforçar todo esse conhecimento e você conseguir manter todo esse projeto de vida, né? Lembrando que tudo que a gente está se propondo a fazer é sobre estilo de vida. Então, é um novo estilo de vida. Então, é daqui para frente, é sempre reforçando, refazendo e continuando com todos esses padrões, né? Então, primeiramente, redefina as suas metas. Então, metas claras e alcançáveis. Até onde eu fui até agora? O que que eu alcancei, o que que não, o que que falta melhorar, né? Então, redefina essas metas, né? E você pode fazer isso ao longo de várias vezes, né? Então, estabeleça metas alcançáveis e que seja claro para você. Segunda dica, substitua padrões antigos. Então, troca um hábito prejudicial por um hábito positivo, né? Então, se eu como doce em excesso depois do almoço, eu vou substituir por algo mais positivo, né? Então, ou reduzir esse doce para ficar em média de um tabletinho só, ou então eu vou substituir por algo mais saudável, uma fruta, né? Então, substitua padrões antigos por questões mais positivas, né? E reforce comportamentos saudáveis. Então, celebre pequenas vitórias ao longo do seu caminho, né? Então, se agradeça, se elogie, né? Então pondere realmente esse processo de reforçar tudo aquilo que faz bem para você, porque esse reforçamento gera dopamina no seu cérebro e a dopamina, ela é responsável pela motivação e pela continuação de novos hábitos. E um outro ponto, né, que acaba vindo com muita frequência no processo terapêutico são pessoas que são esponjas, né, e querem absorver tudo, resolver tudo, abraçar o mundo, né? E a gente não tem essa capacidade. A gente não vai conseguir resolver os problemas do mundo, os problemas das pessoas, né? A gente não vai conseguir fazer tudo por todo mundo.
né? Então, a busca pela ideia de resolver tudo traz sobrecarga mental, pode levar à autossabotagem e várias outras questões psicológicas. Então, vários estudos da neurociência, da psicologia, trazem, né, como indicativo que reduzir o perfeccionismo e abraçar o bom o suficiente alivia o estresse e aumenta a aderência de novos hábitos, né? E quando a gente fala de perfeccionismo, a gente está falando de perfeição. Então, muitas pessoas elas buscam pela perfeição, né? Então, quero ser perfeito no meu trabalho, isso e aquilo. Mas se a gente for buscar o significado de perfeição, é feito e completo. Então, a gente está falando de completar as atividades, né? Não de ser perfeito, no sentido de estar tudo muito bem alinhado, assim, que não existe nada melhor do que aquilo, né? Então, perfeição, perfeito é feito e completo, né? Então, você precisa ser bom o suficiente e completar aquilo que precisa ser completado. Então, a ideia de resolver tudo e abraçar todas as responsabilidades, elas podem ser, sim, um fardo. Então, ao desapegar dessa mentalidade, você ganha espaço para focar no que realmente importa, que é você. Então, a relação mais saudável que você precisa ter é com você mesmo. E essa relação é a relação mais importante da sua vida. E quando nós temos uma relação saudável com nós, quando cuidamos bem de nós mesmos, como consequência, eu cuido melhor do outro e tenho relações mais saudáveis também com outras pessoas. Então, aqui eu coloquei algumas atividadezinhas práticas para a gente ficar reforçando realmente diariamente. Liste três prioridades diárias e foque nelas. Prioridades que seja somente para você, né? Então, foque nas prioridades. Ah, é me alimentar melhor, é praticar atividade física, é ter um sono regulado. Reserve um momento do dia para relaxar e cuidar de si mesmo. Pode ser um skincare, né? Eu brinco com mais pacientes que o skincare é passar protetor solar, né? Então reserve aquele momentinho, passa protetor solar, veja você, então sinta você, cuide de você de alguma forma. Pratique dizer não para tarefas que não agregam valor à sua vida, né? Então, como a gente disse, não precisamos cuidar de tudo, resolver de tudo. Então, pratique o não. Cada não que você dá para o outro, para coisas que não têm valor para sua vida, é um sim que você dá para si mesmo. Liste prioridades reais da semana, né? Então, o que que eu realmente preciso fazer? Essa atividade que eu coloquei aqui, ela é realmente necessária, né? Então, o que que é, o que não é necessário, o que é e o que não é prioridade. E delegue ou elimine as tarefas não essenciais. Então, se eu avaliei que essa atividade não é uma prioridade, não é essencial, então eu preciso eliminar ela da minha lista, né, de tarefas, senão é que ele vai gerar um sofrimento por você não estar conseguindo fazer e abraçar tudo. Então, lembre-se. A relação mais importante que você tem é com você mesmo, e você não precisa abraçar tudo, você não precisa ser perfeita. Você precisa se entender, colocar seus limites, falar não para o outro também e também para si mesmo, né? E a gente conseguir completar as atividades que são importantes para nós. E o outro tópico, né, que é sobre impulsos e como que eles afetam as nossas escolhas. Então, impulsos são reações automáticas que frequentemente nos afastam dos nossos objetivos. Então, por exemplo, aquela vontade repentina de comer algo calórico pode ser sim um resultado associado a questões emocionais vinculadas à comida em vez de uma necessidade realmente fisiológica, aquela fome fisiológica. Por isso que identificar o que é fome emocional, o que é fome fisiológica, é tão importante, né? E essa questão da impulsividade, a neurociência ela vem explicando também, correlacionando a esse aspecto do cérebro buscar coisas familiares, né? Então, nosso cérebro ele não quer gastar energia, ele quer fazer coisas rápidas, práticas e familiares. Então, se ele já sabe que se comer ele fica bem, ele sempre vai buscar comer, né? E aí, a neurociência ela traz dois aspectos, né? Comportamentos frios e quentes, né? Então, os comportamentos quentes do nosso cérebro, eles são comportamentos impulsivos. Se refere à impulsividade, a baixo controle inibitório, né? Por quê? Porque, por um exemplo, né? Se eu coloco a minha mão no fogo, eu tiro meu braço rapidamente. Isso acontece porque é um comportamento quente, né? Uma função quente. Então, eu não preciso pensar em tirar, eu só tiro,
né? É igual respirar, eu não preciso pensar em respirar, eu só respiro, né? Então, todo comportamento que se torna um hábito ali vira um piloto automático, que vira um comportamento quente, né? E é muito voltado ali para questões de impulsividade. Por outro lado, a gente tem os comportamentos frios, né? Que é o processo de racionalização do nosso cérebro, né? Então, por exemplo, eu tô com vontade de comer um doce, né? Agora eu já comi a minha porcentagem de hoje, mas eu quero comer mais, né? Então, esse processo frio vai ser de racionalizar. Então, eu realmente preciso desse doce? Fazer isso me aproxima e me afasta da vida que eu quero levar, né? Então, como que eu posso lidar com isso? O que que tem por trás? Ah, uma tristeza? Ah, então comer não vai resolver ali o meu problema com a tristeza. O que que eu posso fazer sobre isso? Né? Então, o processo realmente de racionalizar as situações, né? Então, para se tornar um hábito, eu preciso de racionalizar cada vez mais, prestar atenção realmente no momento presente para assim eu construir hábitos realmente saudáveis, né? E aqui eu coloquei algumas dicas práticas. Primeiramente, identifique seus gatilhos. Então, preste atenção aos momentos e situações que despertam esse impulso, né? É sempre no mesmo horário, é sempre no mesmo local, é sempre a mesma situação, é sempre a mesma emoção. O que que faz com que eu tenha esses comportamentos impulsivos, né? Pratique a pausa. Então, antes de agir, respire fundo e reflita sobre o que realmente está sentindo. Então, isso é realmente uma forma física ou é uma questão emocional? Né? Então, o que que eu posso fazer sobre isso? Crie um plano alimentar. Então, siga o plano alimentar sem exceções de não planejamentos, né? Então, minha semana é composto por café da manhã, almoço, lanche e janta. Então, o que que vai ter nesses horários de comida? Qual que serão as refeições? Então, se planeje ali e realmente siga ele à risca, né? E se caso for fazer alimentações não planejadas, se planeje também, né? Então, planeje as indulgências com antecedência, evitando assim decisões impulsivas. Então, se eu já sei que hoje à noite eu vou comer um sushi, né? Então, ao longo do meu dia, eu vou ter uma tendência a diminuir comportamentos impulsivos, porque eu já sei que eu vou ter essa refeição livre durante a noite. E resista às exceções impulsivas. Então, cada vez que você diz não a uma tentação, fortalece seu autocontrole. Então, eu quero comer muito doce agora. Então, tente fortalecer esse músculo da resistência. Então, fale não para si mesmo e para aquilo que não vai te levar para uma vida de qualidade. E celebre seu controle, né? Então, reconheça e valorize cada momento em que você segue o seu plano, em que você se coloca em primeiro lugar. Então, resistir aos impulsos fortalece o autocontrole, enquanto ceder constantemente o enfraquece. Então, a disciplina é como um músculo e melhora com a prática, né? Então, estudos mostram que exercitar pequenas resistências aumenta a capacidade de autocontrole, assim como os músculos do corpo. Então, nossa capacidade de resistir às tentações pode ser fortalecida com prática e consistência. Então, o segredo sempre vai ser disciplina e consistência. É a gente fazer todos os dias a mesma coisa. E com isso se fortalece esses novos padrões, da mesma forma que fortaleceu os padrões antigos, né? Então, para você comer emocionalmente hoje, você precisou de comer por emoção várias e várias vezes, até fortalecer isso. Então, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fortalecer novos hábitos ali. Aqui eu trouxe um pouquinho também, e é vinculado a essa questão de controle inibitório, que é administrar sua fome e seus desejos alimentares. Então, a fome e os desejos alimentares, eles são naturais, então não tem como a gente tirar isso da sua mente. Mas você pode aprender a gerenciar esse processo e manter realmente foco, né? Então, aqui algumas ferramentas para você conseguir praticar o controle diariamente. Então, pratique a distração. Então, contra atividades prazerosas que afastem o foco do desejo. Então, nossa, estou com muita vontade de comer um doce agora. Eu racionalizei e vi que eu não preciso, mas ainda estou com vontade. Então, vai fazer alguma coisa diferente, vai ler um livro, vai tomar um banho, vai sair, tomar um café, né? Qualquer atividade ali que não envolva esse comer emocional. Use afirmações positivas, né? Então, reforce sua capacidade de resistir
resistir aos impulsos com frases motivacionais, né? Então, hoje eu escolho não comer por impulso. Eu sei que eu sou forte e consigo resistir, né? Então, fortaleça realmente essas questões sobre você. Então, lembre que você consegue. E monitore o apetite. Então, identifique se o que você sente é fome verdadeira ou se é apenas um desejo emocional. Então, com isso, aumenta a sua confiança e promove também essa consistência. Então, essas três habilidades, né, elas vêm ali para a gente conseguir trabalhar esse processo da fome emocional. Então, primeiramente, tem uma postura não julgadora frente a si mesmo e frente aos alimentos. Então, não existe alimentos bons ou ruins, existem alimentos e cada um tem a sua função, né? Então, às vezes a gente se julga demais por querer comer alguns alimentos, né? Ou julga os alimentos por eles serem ruins ou bons, né? Então, tem uma postura não julgadora. Então, o meu desejo, ele é normal, ele é comum. O que vai mudar é eu ceder esse desejo ou não. O alimento é apenas alimento, o que vai mudar é a função dele. Então, eu me tornar consciente e fazer escolhas mais conscientes. Uma outra dica que é fazer uma coisa de cada vez, né? Então, o foco total em uma única atividade permite mais eficácia e autocontrole. Então, faça uma coisa por vez. Então, se for comer, coma apenas uma vez. Ó, coma ali apenas comendo, né? Então, não fica assistindo TV, mexendo no celular, né? Conversando. Então, foque realmente nas atividades. Ah, para fazer o planejamento alimentar, faça o planejamento alimentar, né? Então, faça uma atividade por vez. Não tenta fazer que tanto de coisa, abraçar tudo de novo, porque isso você não vai conseguir fazer, porque é humanamente impossível, né? E ser eficaz. Então, essa habilidade consiste em aceitar a realidade e trabalhar com as opções disponíveis, em vez de se concentrar em como gostaria que as coisas fossem. Então, é uma forma de agir com sabedoria, mesmo em situações difíceis, mantendo foco nas metas e ações necessárias. Né? Então, realmente aceitar a realidade como ela é, tá? Então, eu sei que eu tenho um poder emocional. Eu não queria ter. Não adianta eu pensar que eu não queria ter. Eu preciso entender que eu tenho e preciso trabalhar em cima daquilo que é uma realidade para mim, né? E nada é impossível. Com consistência, disciplina e ajuda, você consegue sim construir uma nova realidade para você mesmo. Então, pratique a atividade de identificar e substituir pensamentos julgadores, praticar o foco em uma única tarefa e aplicar a eficácia em situações desafiadoras para evitar o comer emocional. Então, a prática contínua reforça a capacidade de aprender com recaídas e alcançar um maior controle sobre os nossos comportamentos. Então, as mudanças, elas são, sim, desafiadoras, são difíceis, né? A gente vai precisar sair da zona de conforto. O seu cérebro não quer isso, ele quer o que já está acostumado, o que já é bom para ele. Então, aplicar algumas atividades, né, estratégias dessa aula, você estará no caminho para transformar a sua vida de maneira consistente e significativa. E lembre-se, cada passo conta. Então, cada vitória é uma vitória. Então, a gente construir esse processo também é importante. E é isso. Muito obrigada, né? Aqui está o meu Instagram, o meu contato. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo.